Olá, eu sou o Dr. Marcelo Cruz, eu sou geriatra, sou titulado pela SBGG. Eu atendo no ambulatório médico da FEPESP, da Rede Afinidade. A geriatria é uma especialidade que tem como objetivo promover um envelhecimento saudável e qualidade de vida. E hoje, que é o dia 8 de agosto, o dia de prevenção ao colesterol, é muito importante a gente falar sobre essa questão, sobre a saúde cardiovascular. O colesterol são substâncias que o nosso organismo produz a partir da alimentação. Então, são substâncias que são fundamentais para o bom funcionamento do nosso corpo, desde a formação de células, hormônios e outros processos que acontecem dentro do nosso organismo. O colesterol ele é dividido em algumas frações, A gente fala popularmente do colesterol bom e o colesterol ruim, O colesterol ruim, que é o LDL, é aquele colesterol que ele é como uma molécula que carrega o colesterol. Então ele leva o colesterol do fígado, onde ele é produzido, para todo o organismo, Qual que é o problema? Quando ele está muito elevado, começa a acumular colesterol ruim dentro das células, dentro dos vasos sanguíneos, e isso pode causar doenças. O HDL, ele é considerado o colesterol bom, É como se fosse um faxineiro, entre aspas, Então, ele recolhe o colesterol, o excesso de colesterol que está presente no organismo e leva para o fígado para ele ser jogado fora, O VLDL, ele é uma outra substância que carrega os triglicérides, que é uma outra fração do colesterol, O VLDL não tem um valor muito de referência, então a gente não se apega tanto aos valores dele, mas quanto mais aumentado, maior o transporte de triglicérides, que pode estar elevado e associado ao restante das outras frações de colesterol pode levar a doenças cardiovasculares. O colesterol fica elevado por diversas razões, O que a gente chama de colesterol primário é quando tem uma alteração genética, que é aquele que a gente fala que é familiar. Então, independente do estilo de vida, a pessoa tem o colesterol alto. Então, mesmo que coma bem, que faça exercício, que seja muito magro, o colesterol permanece alto. Então, é uma questão genética nesse caso, As outras são as mais conhecidas, que é onde todo mundo vê, Então, no tipo de alimentação, com muita fritura, gordura, as gorduras saturadas e trans que falam, Então alimentos ultraprocessados, refrigerantes, chocolates e outros alimentos desse tipo. A falta de atividade física é outro fator importante. Tem diversas doenças que favorecem o aumento e acúmulo de colesterol, como diabetes, hipertensão, tem alterações hormonais que vêm com o envelhecimento. Então, tem diversas causas que podem levar a esse aumento do colesterol e que a gente precisa ficar de olho desde jovem. O importante, desde a pediatria, porque a doença, ela começa, esse acúmulo pode vir desde jovem, com excesso de peso, uma alimentação errada, e que vai se acumulando ao longo da vida, Então, desde o controle da dieta, então com uma dieta mais saudável, com mais verduras, com mais legumes, com carnes magras, evitando ultraprocessados e outros tipos de alimentos que tem essas gorduras saturadas, Hoje até vem nos alimentos lá excesso de gordura, excesso de açúcar, Então, é importante evitar esses alimentos. Depois, atividade física, é fundamental, principalmente atividade física aeróbica, que é aquela que a gente tem o maior gasto energético. Então, quanto mais a gente cuidar da mudança de estilo de vida, em alguns casos alterações hormonais, então a gente tem que sempre ir no médico fazer exames para identificar se tem alguma alteração, tanto pelo envelhecimento quanto por outras doenças, Então, controle do diabetes, da hipertensão, da obesidade, da síndrome metabólica. Então, são diversas doenças que também a gente tem que ficar de olho desde sempre para evitar que o colesterol se torne um inimigo para o nosso corpo. O nível de colesterol elevado, o tratamento vai variar muito, O tratamento
que a gente chama de não farmacológico, né, que são essas medidas que eu acabei de falar, de atividade física, da dieta, né, do controle das demais doenças. Depois vem a parte farmacológica, que são os remédios, né, então existem as estatinas, os fibratos, tem algumas medicações mais novas e mais potentes, mas isso tem que ser individualizado para cada paciente, a gente tem que ver quais são as doenças, porque conforme as doenças associadas que a gente tem, como diabetes, hipertensão, obesidade, infarto, AVC, né? Isso vai determinar os níveis de colesterol que a gente tem que ter. Então, quanto mais doenças a gente tem, mais rígido, né? mais controlado ele tem que ser, e aí a chance de precisar de uma medicação é maior. Quanto menos fatores de risco, o controle vai ser mais tranquilo, né? Não vai precisar de níveis tão agressivos dentro dos exames, e aí às vezes ou pode não precisar de medicação, às vezes em doses mais baixas, mas sempre precisa passar com o médico para fazer a avaliação mais adequada. Existem algumas alterações, né, nas mulheres, principalmente existe a questão da alteração hormonal, então você tem uma queda dos hormônios com a menopausa, que é um fator protetor para elas, então isso pode favorecer o aumento dos níveis de colesterol no sangue, tá? Também com o envelhecimento favorece o surgimento de novas doenças, né? Então muitas pessoas abrem quadro de hipertensão, diabetes, obesidade às vezes já pode vir ao longo da vida, né? Tem também a questão dos próprios hábitos de vida, né? Então às vezes as pessoas se tornam mais sedentárias, é a época em que para de trabalhar, então alguns praticam atividade física, outros não, então pode se acumular fatores de risco para esse aumento dos níveis de colesterol que podem desencadear algumas doenças. As principais doenças que podem ser decorrentes do colesterol alto de longa data, né, o principal deles é um infarto, que é quando entope uma das artérias do coração, tá? Até tem um desenho aqui, ó, para vocês entenderem, é como se isso aqui fosse o vaso das pessoas, né, das artérias do coração. Então, no começo ela fica bem aberta, né, ela nunca tem nada. Ao longo da vida que vai acumulando o colesterol, ela vai criando placas, ó, tá vendo que tem essa placa amarela? E aos poucos ela vai obstruindo cada vez mais, até que isso, no momento, causa um entupimento e infarto, né? Outras doenças que podem causar essa mesma placa pode vir para o cérebro e causar um AVC, então a pessoa pode ficar com uma sequela, né, tanto motora quanto uma alteração cognitiva, né, de esquecer ou outras complicações. Doença arterial periférica, que a gente chama, que é quando você tem esse mesmo problema de entupimento dos vasos nas pernas, então isso pode causar um entupimento e fecha, né? Outra doença que não é tão relacionada, mas quando tem níveis muito altos, principalmente triglicéridos, você pode ter uma pancreatite, tá? Que é uma inflamação aguda do pâncreas, que é uma doença grave que pode levar à morte. Então, tem muitas doenças complexas que podem acontecer aí com os níveis elevados de colesterol. A primeira coisa que a gente tem que saber é que o colesterol alto é uma doença silenciosa, né? Então, o colesterol elevado por si só não vai dar sintomas. Então, quando a gente sente alguma coisa, normalmente já são as complicações relacionadas aos níveis elevados de colesterol. Então, se eu tenho um risco de infarto, muitas vezes a pessoa vai sentir uma dor no peito, né? Que pode ser uma pressão, um aperto, uma pontada. Essa dor pode irradiar, né? Ela pode vir aqui para a região da mandíbula, para o braço esquerdo, para as costas, e essa dor pode vir tanto no esforço durante uma atividade, quanto no momento em que a gente está no repouso, né? Alterações neurológicas, né, de formigamento, de paralisia de algum membro, né, e provavelmente pensando no AVC já é um momento que isso está acontecendo, né. Quando eu falei sobre dor sobre a perna, né, de que pode ter um entupimento nas artérias da perna, o principal sintoma que a gente sente é uma dor, principalmente na região da panturrilha ou da canela, no momento que a gente está andando, né. Então, quando a gente faz um esforço um pouquinho maior, a gente começa a sentir uma dor, que a hora que a gente para, melhora a dor, tá. Então, esse é um sinal de que não está chegando sangue suficiente ali por um entupimento, né? Pancreatite, principalmente, né? Você pode sentir uma dor abdominal mais importante, uma dor em faixa, né? Pode dar enjoo, vômito, mas aí normalmente é um quadro agudo, né? Então, isso aí a gente acaba tendo que ir para o hospital de forma para investigar se está acontecendo alguma coisa ou não, né? Então, normalmente, os sinais de alerta são relacionados já às complicações.
o ideal é que a gente comece a investigar desde jovem, né? Então, se a gente é criança ou adolescente, já tem fatores de risco, como obesidade e outras doenças, isso já tem que ser olhado. Se é um adulto jovem ou que já esteja na meia-idade, o ideal é que faça exames de rotina para ter uma prevenção, para ter um envelhecimento saudável, né? Então, consequentemente, dentro dessa investigação, acaba se vendo o colesterol para ver se está dentro do normal ou não, né? Então, qualquer oportunidade que a gente tenha de fazer esse acompanhamento de rotina desde os 30, 40 anos, que a gente deveria fazer anualmente, a gente já pede esses exames para ver se está dentro do normal ou se já tem alguma alteração ou não. Bom, para quem desejar iniciar um acompanhamento médico, tá? Tanto clínico quanto geriátrico, pode entrar em contato com o telefone que está aparecendo aqui, tá? Para fazer agendamento no ambulatório médico da FEPESP, tá? E pensando em especial nos idosos, né? O ideal é que a gente consiga ver pelo menos 2 a 3 vezes no ano, né? Isso vai ser conforme as doenças, os problemas que apresentem, mas para garantir que possa ter um envelhecimento saudável e com qualidade de vida. Obrigado a todos e vejo vocês em breve.